meu nome é Caleb e tenha um livreiro pra chamar de seu. Oi, eu sou a Juliana e há 2 anos eu não compro nada na Amazon. Oi, meu nome é Luana e o pior de tudo pra mim é pensar que o Jeff Bezos resolveu vender livros por acaso. E você está escutando? O nome Do livro! Uhul! O nosso ex já foi meio desanimado aqui, que é pra dar o tom desse episódio. Não, e o mais curioso é essa informação da Luana, você fica meio. Caramba. A gente não sabe se isso é bom ou só ruim, né? Não, é que ele faz muitas coisas assim, né? Ao acaso. Ele gostava de ler jornais e ele comprou um jornal também pra poder fazer, enfim, né? Nesse caso, talvez ele tenha salvo o emprego de muita gente, mas não sei a custa do quê, né? Mas enfim, talvez eu esteja adiantando a história da Luana que ela vai contar. Mas eu tô triste, não só por conta do tema de hoje, mas porque acabou as Olimpíadas e eu ainda estou no fuso horário da Olimpíada, entende? Eu tô enlutada. Eu achei que a sua frase de abertura ia ser sobre Olimpíadas. Eu Ju. também, Lu, eu também. Eu pensei nisso, mas é que eu achei meio impressionante, assim. Eu acho que a última. Na verdade, não faz. Assim, acho que 2 anos eu não compro livro na Amazon. Mas, na verdade, eu comprei uma caixa de lápis de cor no começo da pandemia. Foi a última compra que eu fiz na Amazon, assim. Eles ficam me mandando e-mails desesperados, me dando Prime de graça, e eu só, tipo, valeu. Sabe assim? Ju, agora o Brasil inteiro quer saber. Você é adepta dos livros pra colorir? Rolou um silêncio, hein? Eu já fui, eu comprei na época. Na época eu comprei. Mas eu comprei achando que. Porque eu comprei um curso de desenho no começo da pandemia, que eu obviamente não fiz. Mas eu comprei aqueles cursos online de desenho e aí eu comprei uma caixa. Eu sempre quis uma caixa de lápis de cor daquelas bem grandonas. Ela é linda e eu nunca usei, gente. Mas eu vou usar, eu juro. Ela é muito linda. Eu vou até mostrar nos stories qualquer hora dessas a minha caixa de lápis. A minha última compra. Ela é tipo de 70 cores, uma coisa assim, é uma coisa bem absurda, sabe? Ostentação. Meu sonho era aquela caixa de 36 cores quando eu era criança, né? Aí, quando eu tava lá pela 5ª série, eu ganhei uma. Eu fui uma criança muito feliz com aquela caixa. Eu regulava o verde água. Eu não emprestava o verde água pra ninguém pra não gastar, porque era uma das minhas cores preferidas. E aí, agora eu tenho a minha caixa de 72 cores. Eu tô muito feliz. Eu achei que muitas cores fossem, sei lá, 48 no máximo, né? 36 e tal. A Juliana tá inventando cor aí, nem existe tudo isso. E eu não saberia o que fazer com todas essas cores. Eu ia olhar para minha árvore e ia falar: "Meu Deus, que tom de verde uso? Não sei o que fazer". Eu não preciso de mais essa dúvida, sabe, de mais essa pressão na minha cabeça. Esse excesso de possibilidade é um problema, né? É uma dificuldade, né? Mas estamos divagando aqui, porque a gente tá com medo de entrar no tema principal desse episódio. Ou é isso, ou a gente vai se tornar um podcast que vai falar sobre lápis de cor, as suas possibilidades. A gente vai fazer um podcast um pouco diferente aí. Qual a diferença entre o aquarelável e o normal? O metálico é metálico de verdade, gente? Você acredita que o metálico realmente tem cores metálicas? E o eterno debate das cores, né, é verde água ou é azul piscina? O vestido era dourado ou era preto e azul? São questões que desde o começo da civilização, elas, né, elas estão ali nos inquietando, né? Então a gente tá aqui. Mas na verdade a questão de hoje, ela é bem mais inquietante. É você que compra na Amazon, você é culpado pelo que tá acontecendo no Brasil? Ô, louco, Juliana. Ninguém combinou esse caminho, não, Juliana. Calma. Eu gostei, pé na porta. As pessoas gostam de polêmica, Caleb, então é isso. Pô, mas espera aí, vamos apresentar os argumentos, vamos falar um pouco, vamos deixar. Eu quero que as pessoas no final desse episódio elas façam essa pergunta. Sim. Não, mas então, é que a gente vai falar sobre a Amazon, como a gente já deixou bem claro. Eu acho que antes da gente começar a contar a história, talvez seja legal a gente falar se a gente tem alguma relação com a loja, né? Se a gente comprava ou compra, como é que é pra gente a Amazon, o que ela significa pra nós. KKKKKK. Pô, Juliana, eu não queria. Me jogou na fogueira agora, hein? Não combinamos isso, não. A gente combinou falar de outras coisas, né? Se eu vou ficar falando aqui que eu. Quem que quer começar então?
Bom, eu fiz a minha transição para livros digitais, né, todo mundo sabe da minha história aqui, que eu me desfiz da maioria dos meus livros e tô só com o Kindle praticamente. Então agora eu sou uma assim, eu acho que eu não era, eu consumia bem pouco na Amazon, mas agora eu virei uma usuária hard aqui de e-book, e eu não sei ainda muito bem como me livrar deste problema, assim, do e-book, do Kindle, né. É, Lu, é que nesse sentido, o domínio, a gente não tá falando de domínio, acho que talvez no livro físico, mas no digital é assombroso, assim, né? Assim, acho que deve ser 99, 98% do nosso mercado, né? Sim. O meu, né, eu tenho uma relação meio dúbia, né? Assim, porque eu vendo alguns livros na Amazon, né, como marketplace. Tenho um. Foi assim que eu sobrevivi uma parte aqui da pandemia, porque o que eu fazia feira de livros e eu não pude fazer, porque né, a gente não podia. E acabei vendendo alguns livros meus, algumas outras coisas, mas mais nessa linha de livros da Kozak, livros raros e coisa do tipo. Porque lá tem um público que, enfim, que está disposto a pagar R$ 600 no outono da Idade Média, assim, sabe? E como leitor, eventualmente eu compro, se eu preciso de algum livro, pensando muito na questão do prazo, né? Acho que essa questão do prazo para mim é meio impressionante. E dentro daquele sistema da Amazon, né? Do Prime, né? Que é o assinante do Prime, que tem a TV por R$ 9,90, você tem frete grátis. E, cara, é muito difícil isso nesse sentido, né? Acho que eu já comprei alguns meses, sei lá, tipo, um livro que eu precisava muito rápido, que eu achei que ia chegar de outra forma, não consegui. Em 2 dias eles chegaram. Eventualmente alguma promoção desses, né, de alguma outra coisa, mas essencialmente eu compro menos livros hoje, né? Assim, eu confesso que eu compro. Parece que não, mas eu compro menos livros, né? Então eu acho que a minha relação nesse sentido era muito nas feiras, né? Ainda que sejam os livros com desconto, eu comprava de fato muitos livros na feira. Essa era o meu e, enfim, nos últimos tempos, acho que eu comprei mais próximo em livraria, né? Na Megafauna, por exemplo, né? Esses dias eu visitei com a Juliana. Mas essa é mais ou menos a relação, assim, é uma relação meio de culpa, na verdade, assim, de entender o preço das coisas, entender que as coisas não, o valor, eu tenho consciência, mais porque também eu trabalho nisso, da cadeia, né, e também porque nesse último, sei lá, pensando nesse último ano e meio, a gente teve afastado bastante das livrarias, né? E eventualmente a gente comprou na Vila, a Vila entregou, comprou livro na Martins Fontes, comprou em alguns lugares, mas principalmente quando eu acho que eu voltei a visitar a livraria, teve outra relação, principalmente por dessa ideia dos livros, né? Do oferecimento, né? De você ver, de você conversar com as pessoas, de você ver o que está ali. Mas mais por conta disso, assim. Só que é meio complicado, né? Porque no final das contas, pensando em digital, é quase automático você ver primeiro lá, né? Assim, aqui em casa mesmo, quando eu tava fazendo feira, fazendo as vendas, tal, o pessoal comprava livro e falava, pô, mas eu posso te vender um livro e tal, e era difícil nesse sentido, né? Bom, eu comprei bastante coisa pela Amazon, principalmente no começo, quando tinha aquelas promoções malucas. E aí eu comecei a diminuir, né, justamente pensando nessa pressão que eles fazem, né, a gente vai lendo sobre isso, assim, você começa a ficar incomodado. Mas eu nunca deixei de comprar em livraria, mesmo comprando na Amazon, e a boa parte dos livros que eu compro, como Caleb, são de feira de livro, então, como eu compro barato, né, quando eu compro barato, eu compro em feira de livro. Desde o começo da pandemia, eu comprei pouca coisa, por incrível que pareça. Eu, por exemplo, feira da USP e a da Unesp, que tiveram online esse ano, eu não
e no final do ano passado eu não comprei absolutamente nada em nenhuma dessas feiras. Eu fiquei muito chocada comigo mesma, porque, enfim, eu sou uma colecionadora de livros, eu gosto de ter livros e tudo mais. Mas, enfim, e aí eu parei de comprar na Amazon por uma escolha. O Prime Video que eu assisto The Office, eu uso o perfil do Caleb, porque é permitido, né? Você pode ter mais de um perfil quando você é assinante da Prime. Então eu uso o perfil do Caleb. Então eu tento não ter nenhuma relação. Tanto que naquela época, olha como eu sou trouxa, né? Naquela época que tava uma febre no começo da pandemia de dar livro grátis, eu tava pegando todos os que tinham pelo Google Books e não os que tinham. Então eu tenho vários pelo Google Books, vários livros de graça que foram, né, que você podia baixar. Alguns eram exclusivos do Kindle. E aí eu fiquei muito contrariada. Teve alguma coisa que eu precisei baixar o aplicativo do Kindle no meu celular e eu fiquei meio contrariada, porque eu não tenho Kindle. Enfim, porque eu não leio livro digital quase, né? Então eu não vejo muito sentido em comprar um Kindle agora, assim. E aí, durante a pandemia, principalmente por conta das notícias de livraria de rua estarem em dificuldades e tal, toda vez que eu precisei de um livro, eu tentava encomendar. Então eu meio que variei. Às vezes eu comprava na Livraria da Tarde, às vezes na Vila, comprei uma vez na Travessa, na Megafauna, e eles entregavam no mesmo dia. Então, assim, é isso. Eu tenho o privilégio de morar em São Paulo, e como eu não estava comprando muitos livros, eu tinha como pagar o preço cheio, né? Então eu tenho que ver que eu realmente tenho privilégios. Eu podia pagar pelo preço cheio e eu não estava comprando muito livro, então não ia fazer um grande, né, um grande rombo no meu orçamento comprar um livro que eu precisava para, enfim, para um clube de leitura ou qualquer coisa desse tipo, né, que eu precisava do livro, ou para um trabalho da faculdade. Teve uma vez que eu precisei e nem tinha na Amazon o livro que eu queria. A primeira coisa que eu falei, não, mas a Amazon vai entregar mais rápido. Aí eu liguei, foi até na Livraria da Tarde, eles entregaram no mesmo dia, e eu, chupa a Amazon, não é mesmo? Enfim, então é isso. Eu moro em São Paulo, é bom dizer isso, eu moro em São Paulo, não tenho comprado livros, e por isso eu acabo, né, nas últimas vezes que eu comprei livros, eu acabei optando por comprar em livrarias independentes e pedir para que entregassem. E como o Caleb falou, recentemente eu tirei uns dias de férias e a gente passou uma tarde ali na Megafauna, que eu também, aí eu comprei algumas coisas, porque é isso, né, você tá na livraria, né, você vê aquelas novidades, aí você fala, meu Deus, aí eu comprei algumas coisas. Vamos, então, depois desse momento confessional aí. Confessional total, né? Tô pensando que a galera ouvir e falar, pô, mas achei que você não comprasse lá ou comprasse e tal. O engraçado, Saulo, antes de você começar, que os três aqui são pontos distantes, né? Assim, a Juliana no lado mais extremo, né? Porque a Juliana, né, essa pessoa radical. Eu aqui um pouco mais centrão, né? Meio aqui, e você do lado aqui dos livros digitais, que é outra parada, saca? Achei engraçado. Que quase não tem como fugir, né? Não tem, cara. Isso é pirataria, vamos ser sinceros, né? Ou você quebra as editoras porque tá comprando livro pirata, ou você quebra as editoras porque tá comprando com a Amazon, basicamente. É uma decisão muito difícil, né? Essa de fato é. A gente, só para também explicar um pouco, que a gente vai falar um pouco da história e a chegada, né, as relações, porque assim, a nossa ideia aqui não é falar não é para você se sentir culpada nem nada, mas é que a gente acredita que talvez seja uma discussão que é importante, né, a gente ter as informações e pensar, né, efetivamente nas nossas ações, né. Não tô nem. E assim, não vai ser do tipo, olha, não compra na Amazon. Cara, tem vários motivos porque sim, mas é que existe um modelo e uma forma e um pouco do nosso mercado que tá um pouco em jogo nessas escolhas quando possível, né? É claro. Exato, é isso que eu ia comentar, porque é isso, né? Eu moro em São Paulo, eu já disse isso algumas 50 vezes nesse episódio. Então, a gente tem. Eu tenho opções, né? Eu tenho opções. Agora, dependendo se você mora mais pro interior, né? Se você não mora em lugares centrais,
Ainda, né, uma logística que a gente vai falar que é cruel com a concorrência, né, então... Mas vamos então começar lá do começo, com o pequeno Jeff Bezos, uma criança careca que sonhava em dominar o mundo e ir para a Lua, não é, Lu? Não, sonhava em pegar um foguete em forma de piroca e chegar fora da Terra. Durante 10 minutos. Só uma coisa, desculpa, tô interrompendo 50 vezes. Vocês viram o negócio ao vivo? Não, eu vi depois só. Eu vi ao vivo, Não, cara. o cara me falou, eu tô vendo o negócio do Jeff Bezos, aí na hora que eu pus pra ver já tinha acabado. Eu, que porra é essa? Ju, eu também fiquei surpreso. Ele subiu assim. E desceu. Gente, que coisa, tipo... Eu achei que ele ia, sei lá, dar 3 voltas em volta da Terra, alguma coisa mais emocionante. Não, é só porque eu achei curioso, assim. Eu vi, aí o pessoal tava todo comentando, eu falei, vou ver aqui, né? Mas realmente foi meio frustrante. Era melhor ter ido ver o filme Gravidade no cinema. Ele teria tido uma experiência, assim, real, 3 dimensões ali, 3D, e muito mais tempo, né? É verdade. Fica aí, não sei se está disponível no Amazon Prime, mas fica a dica aí. Mas olha só, eu preparei um apanhadão de curiosidades aqui, como a Ju fala, como é que é? Um National Geographic aqui para vocês, de curiosidades da Amazon. A Amazon, então, é uma empresa de tecnologia, né, que é considerada uma das 5 grandes empresas de tecnologia do mundo atual, junto com o Google, Apple, Microsoft e Facebook. E além do e-commerce, que vai ser o foco desse episódio, né, o que a gente vai falar hoje, ela também é provedora e assistente de inteligência artificial, plataforma de transmissão ao vivo e plataforma de computação em nuvem. A empresa, ela foi fundada em 5 de julho de 1994 pelo Jeff Bezos, já citado aqui neste episódio. E aí foi construída toda uma mítica, né, em torno da criação dessa empresa, como aliás é bem comum aqui o mito de fundação na garagem de casa, né, e isso não é verdade, né, o Bezos ele tinha dinheiro, a mãe do Bezos investiu $145.000 na Amazon, ele conseguiu investidores bem rápido. Obviamente ninguém imaginava que a Amazon ia se tornar o que se tornou, né, houve muita inovação, muita tecnologia sendo criada, só não existiu essa jornada do herói aí que os coaches querem nos convencer. Imagina a pessoa que negou empréstimo pra ele, tipo, investir nele, assim. Deve tá, tipo, arrancando os cabelos até hoje, né? Eu li sobre o primeiro advogado que a Amazon teve, que foi um cara que realmente acreditou na ideia da Amazon, né, porque assim, quando a gente olha em retrospectiva, parece meio óbvio que ia dar certo, mas naquele momento, início da década de 90, né, a primeira geração de lojas virtuais, você tinha que convencer toda uma geração de que era seguro comprar na internet, então existia ali muita incerteza, né. Há poucos anos daqui pra gente, a gente ainda tem esse medo, né? Essa ideia de que, não vou comprar, né, na internet porque vão roubar e tudo mais, né? A minha mãe, ela se convenceu há uns 2 anos, desde então ela só compra sapatos. Eu ia falar exatamente esse tempo, eu pensei em 2, 3 anos, assim, sabe? Então esse advogado ele acreditou, e aí assim, ele não podia, eu não entendo nada disso, mas existem leis nos Estados Unidos que proíbem um advogado de investir dinheiro no seu próprio cliente. Então ele teve que pedir uma permissão para a OAB de lá, OAB não, né, mas enfim, para a Ordem dos Advogados de lá, entrou na justiça, foi todo um processo, assim, longuíssimo, aí ele hipotecou a casa para conseguir dinheiro, e aí bem quando ele estava nesse momento, né, que o Bezos estava pedindo investidores e tal, a esposa dele teve um filho prematuro. E aí ele ficou tão focado no filho, na esposa, nos cuidados com o bebê, que ele não fez o investimento. E aí ele fala até hoje que é um dos maiores é um dos maiores traumas dele, né, porque ele poderia ter ele ia investir $50.000, que foi a quantia que ele conseguiu. E as ações da Amazon, assim, tiveram um crescimento absurdo, então ele ia ser multimilionário, assim, e ele acabou perdendo uma oportunidade. E ele lutou muito pra conseguir, sabe. Então, Cara, tadinho. o cara vai lembrar. Eu comecei pensando que é dessas histórias que assombram as pessoas pra sempre, né?
E que não tem volta, né, ele nunca mais vai ter essa oportunidade, né, passou. Assim, isso pra mim se compara àquelas pessoas que não participam dos bolão que ganha, como foi daqueles funcionários do PT, e aí o cara não Afirma participa. toda. Assim, Porque o bolão de empresa é uma maldição. Assim, às vezes a minha empresa ela entra nos ciclos, uns fluxos viciantes de bolão, porque aí, tipo, aí não sai a Mega Sena, aí acumula, aí você aposta de novo, e aí quando você vê, você apostou 6, 7 vezes, e você não quer mais apostar. Só que aí você fica pensando nisso, falei, caralho, mas se eles ganharem e eu não ganhar, eu vou me tocar no mar, sabe? Eu não vou seguir não, na existência. e se justo as pessoas que trabalham comigo não vão mais trabalhar, porra, aí é. Nossa O senhora. inferno que vai ser, né? Imagine o caos que vai ser, enfim. Gasta todo o dinheiro que você não tem no bolão, porque você não tem coragem de pular fora, né? É isso. Mas, perdi o sim, do início da Amazon. Eu queria só contar uma curiosidade aqui, queria jogar uma curiosidade aqui no universo, que justamente isso que a gente comentou, né, essa questão do e-commerce, ela era tão nova, né, e as pessoas tinham tanto medo, que nos primeiros meses de operação, a Amazon, ela vendia basicamente para nerds e para micreiros. E o livro campeão de vendas da Amazon no primeiro ano foi uma obra de título Como Criar e Manter um Site na Internet, de Lincoln Stein. Então, era este o perfil de cliente da Amazon. Um monte de gente que acreditava, né? Believers mesmo, né? Nesse negócio de internet, né? Isso aí é o futuro. Mas isso mudou bem rápido, né? O crescimento da Amazon foi muito rápido. E já no primeiro mês, logo no primeiro mês após o lançamento, a Amazon vendeu livros para todos os estados norte-americanos e mais 45 países. Tão rápido, né? No Brasil, a Amazon iniciou as operações em 2012, né? Oficialmente, pelo menos com o domínio .com.br. E nesse primeiro momento ela comercializava só e-books, né, o próprio Kindle, sendo que a partir de 2014 ela passou a vender também livros físicos, né, o que marca aí uma nova fase de atuação da empresa no Brasil. A gente vai falar mais sobre isso um pouco mais adiante neste episódio. E eu separei também alguns números da Amazon aqui para vocês. Em 2018, a Amazon anunciou que o serviço Amazon Prime havia ultrapassado 100 milhões de assinantes. Em 2019, ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de 810 bilhões de dólares. E em 2020, ela atingiu a marca de 40% de controle de todo o comércio eletrônico dos Estados Unidos. Né, então, de cada 100 produtos vendidos por e-commerce, 40 são pela Amazon. E a gente não pode deixar de falar sobre a fortuna do Jeff Bezos, né, ele já foi o homem mais rico do mundo. A sua fortuna está avaliada em 187 bilhões de dólares. E eu comecei, né, o episódio falando sobre a escolha por livros ter sido meio por acaso. A Amazon, ela começa como um mercado online de livros, né, mas uma informação importante aqui para a gente ter em mente é que o objetivo do Bezos sempre foi ser uma loja de tudo, né, ele queria vender de tudo, mas ele precisava começar de algum lugar, e ele chegou a listar 20 possíveis categorias de produtos, incluindo roupas, músicas, programas de computador. Ele achou que vender livros tinha vantagens e por isso que ele escolheu os livros, né, algumas facilidades, assim, porque não importa onde você compra o livro, se é numa loja física, se é por um site, né, você sabe exatamente o que você vai comprar, os livros são sempre iguais, você sabe o tamanho, você dificilmente vai querer trocar o produto, né, e até a logística de livros parecia mais fácil para ele, porque ele não tinha necessidade de contatar todas as editoras. Ele podia falar direto com as distribuidoras de livros, né, então até isso para ele, como ele estava iniciando as operações, parecia ser mais simples, né, ir para o mercado de livros. E desde o começo, a margem de lucro praticada pela Amazon era muito baixa, né, a Amazon vendia livros por preços muito baratos, desde o começo ela oferecia descontos gigantescos. E parece meio contraintuitivo, mas é um modelo de negócio diferente, assim, pensado.
Primeiro, a empresa ela pode lucrar ao atingir vendas em grande escala, né, mesmo que a margem seja pequena, se ela vender muito, ela consegue lucro, então faz sentido se a gente pensar em um e-commerce que vende para todo o planeta. Mas tem alguns outros pontos aqui. É comum em e-commerces que a empresa não dê lucro nos primeiros anos, né, e isso não é só na Amazon, eu tenho alguns conhecidos que trabalharam em e-commerces aqui no Brasil, isso é meio comum. Você segura a empresa, perdendo dinheiro nos primeiros anos, para que ela cresça rápido, e esse sempre foi o lema do Jeff Bezos, né, crescer rápido. Então, para conquistar mercado, para conseguir uma grande base de clientes. E aí, obviamente, você precisa ter dinheiro em caixa para segurar esses primeiros anos, né? Ou então investidores ali por trás injetando grana. E a evolução da Amazon foi mais ou menos por aí. Ainda mais se a gente pensa que a Amazon fez parte dessa primeira geração de lojas online, então ela precisava, tinha todo um trabalho aí de convencimento das pessoas. E depois, né, com esses clientes fidelizados, ela pode vender outros produtos, pode pensar em outras estratégias ou até rentabilizar de outras maneiras. A Amazon, ela tem uma base tão grande de clientes hoje, né, hoje em dia, que ela pode vender, por exemplo, publicidade no site, né? Pode investir até em outros produtos. O ponto, assim, o que eu quero levantar aqui é que essa é uma estratégia muito agressiva de crescimento, né, e uma empresa pequena simplesmente não consegue competir, não consegue acompanhar isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, inclusive sobre dumping, mas um pouquinho mais para frente, né, aguardem só mais um pouco ainda neste episódio, vocês não perdem por esperar. Mas o tempo todo, né, que a gente vai falando sobre a Amazon, a gente vai sempre se equilibrando, né, a gente vai falando sobre inovações e a gente vai falando sobre polêmicas. Eu trouxe uma inovação aqui que eu achei interessante só para a gente entender como essa pessoa demoníaca e desenhada para o mal, ela tem né, os rompantes de genialidade dela. Mas já no primeiro ano da Amazon, eles incluíram no site, na página de venda do livro, um campo para opiniões dos clientes. E isso foi muito revolucionário, né, assim, os clientes poderem compartilhar opiniões sobre os livros comprados. E tem uma anedota contada no livro A Loja de Tudo, né, que eu li um pedaço, um livro que fala sobre a Amazon, que fala que um dono de editora enviou uma carta para a Amazon, furioso, assim, pistola, dizendo que o trabalho da loja era vender livros, não emitir opiniões sobre eles. Né, que opiniões de livros eram para pessoas especializadas, para as pessoas com monóculo. Eu acho que ele estava certo, ele tinha razão. Essa ideia das pessoas poderem fazer críticas sobre os produtos, que hoje para a gente parece algo absolutamente banal e comum, sair dessa mente diabólica dele, sabe. Dessa ideia que ele tem de criar um site completamente voltado para consumo, né, o quanto que compartilhar opiniões poderia estimular o consumo de livros. Não, então, eu acho que isso essa era uma inovação que tem muito essa questão da experiência do cliente, né. A gente pode falar o que for da Amazon, mas ela tem essa preocupação muito forte na experiência, então ela vai chegar rápido, vai chegar bem embaladinho, vai chegar e é isso, você vai fazer a avaliação, a sua avaliação vai para o site, né, se você tiver algum problema, a logística reversa deles funciona. Então eles têm realmente essa preocupação com o atendimento, assim, né, tem várias outras coisas aí por trás, mas assim, realmente eles têm essa preocupação mesmo, né, e acho que isso que você falou faz total sentido eles terem sido as pessoas a colocar isso né, colocar isso em prática, tal, faz todo sentido. E de novo, essa ideia que eu acho que a gente tem que sempre lembrar quando tá falando disso, de colocar em perspectiva isso que a Lu falou e agora o que a Ju, de hoje isso parece normal, mas não era, né? Assim, né? Tipo, do quanto, na verdade, isso tá tão incorporado hoje na forma como a gente lida com essas compras online, seja os iFood da vida, algumas outras, ou nos livros mesmo, né? E depois disso, o desdobramento disso com redes sociais e tudo mais, mas que na época foi um negócio realmente diferente, né? Ele dizia sempre, e diz até hoje, que você tem que não basta você vender produtos, você tem que convencer as pessoas a comprar.
Então a Amazon ela se criou muito a partir dessa ideia, né. Ele chamava inclusive pessoas, eh, do mundo dos livros mesmo, de vindos de editoras, de vendas, livreiros, para palpitar no site, na construção do site. Então isso que a Ju falou, assim, essa questão da experiência do usuário para ele sempre foi muito importante, né. Sempre foi um dos focos da Amazon. Mas é isso, né, eu acho que para cada inovação que a gente fala tem uma polêmica, ou para cada inovação tem 17 polêmicas. Por exemplo, ao longo da história, o Bezos ele tentou comprar qualquer empresa que poderia fazer sombra na Amazon, né, que de alguma forma ameaçasse ali a empresa. E um caso clássico, né, que as pessoas sempre comentam foi o eBay. Quando o eBay surgiu e o eBay dá lucro logo de cara, assim, coisa que a Amazon demorou muito para dar, né, ele ficou apavorado com o eBay e ele tentou comprar o eBay, né, foi uma das únicas empresas que ele tentou comprar e não conseguiu, mas teve diversas outras que ele conseguiu e algumas ele até acabou, né, ele comprava empresas para destruí-las depois, para não ter concorrência para a Amazon. Eu penso que quando a gente fala de bilionário, né, a gente sabe que tem muita gente que defende os bilionários e gostaria de ser como e tal, mas é que diante da desigualdade, né, que a gente vai até pode comentar dos funcionários da Amazon e das pessoas no mundo no geral, é obsceno e inaceitável que alguém acumule uma fortuna de 170 bilhões, né? Assim, né? É inegável o que trouxe de bom, mas é isso, né? Assim, a gente tem que ter isso em mente, não é querer ser como ele, porque assim, como ele tem ele só. E a gente, sei lá, a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, assim, sabe? Acho que é um pouco isso em mente, assim, sabe? Tipo, porque é isso, né? A gente vai achar coisa boa e vai achar coisa ruim, porque, de fato, o impacto dele assim, é impossível de dizer, né? Mas é que para mim é essa questão, né? Porque às vezes o pessoal fica, você tem inveja. Cara, não é inveja, assim, tipo, é fora da realidade, né? Assim, o quanto de pessoa tem morrendo e tem um cara com 170 bilhões, assim, né? É muito discrepante, né? A gente construiu uma sociedade que permite isso, né, Caleb, que essas pessoas acumulem ninguém deveria ter tanto dinheiro e ninguém deveria ter tanto poder, né. Eu vi um artigo bem interessante, depois acho que a gente vai entrar mais nessa questão, mas em como ele acaba a Amazon é tão poderosa hoje em dia que ela controla o mercado cultural, né. E não só de literatura, né, porque o sonho do Bezos de se tornar a loja de tudo está cada vez mais próximo, né, ele já produz filmes, audiovisual, tem um jornal, então, no fim, o impacto que ele tem, as decisões que a empresa, o CEO da empresa tem, a gente não consegue nem pensar no impacto, né, então, como que a gente permite que uma marca tenha todo esse poder de fogo, né, isso é uma coisa muito assustadora, né. E isso que você está falando, que vocês citaram antes sobre os funcionários, né, até outra polêmica aqui outra das polêmicas que eu listei, que é essa questão do ritmo de trabalho, né, as cargas horárias dos funcionários, que sempre foram gigantescas, assim, e é muito a filosofia da Amazon. Bem no começo das operações da Amazon, assim, já nos primeiros anos circulava um rumor de que a empresa não oferecia vale transporte para os funcionários, para que eles não ficassem atrelados ao horário de ônibus, sabe, para que eles não precisassem ir para casa, para que eles pudessem trabalhar até mais tarde sempre que fosse necessário, né. E agora, né, muito recentemente, já uma empresa com 3 décadas aí de existência, mas muito recentemente a gente está acompanhando aí uma enxurrada de denúncias, teve um congressista norte-americano que chegou a se pronunciar sobre isso agora em março, né, março desse ano, o Mark Pocan. E as denúncias falam sobre motoristas sem tempo para ir ao banheiro, fazendo as suas necessidades em sacolas plásticas, funcionários desmaiando em armazéns devido às condições insalubres de trabalho. E eu achei até um relato de um trabalhador, né, de um trabalhador que contou, né, que isso aconteceu num dos armazéns que ele trabalhava. Teve um funcionário que morreu, né, teve um ataque cardíaco, faleceu, e o corpo dele ficou lá 20 minutos do galpão, enquanto todo mundo trabalhava normalmente, assim. Ninguém pôde parar de trabalhar, porque senão ia in ia prejudicar a meta, as entregas. Então você tem
muitas polêmicas sempre sobre as cargas de trabalho, e tem uma outra polêmica que eu não listei aqui, mas que eu lembrei, que é a questão da pressão pela não sindicalização dos funcionários, né. Tem um documentário que saiu há 2 ou 3 anos que fala um pouco sobre isso, que é o Indústria Americana. Não é sobre a Amazon, é sobre uma multinacional chinesa que vai para os Estados Unidos. Enfim, o filme tem lá sua dose de xenofobia, mas eu acho que mostra bem isso, assim, como as empresas elas fazem muito marketing interno, investem muito dinheiro para que os funcionários não se sindicalizem, né. Então eles vão vendendo a ideia de que o sindicato ele burocratiza as relações, de que o sindicato não é necessário, que é muito melhor, muito mais vantajoso se o funcionário negociar direto com o seu patrão, como se existissem essas relações de igualdade, né, como se o funcionário tivesse em condições de ir lá e pleitear suas, né, melhores condições de trabalho, aumento de salário, como se essa relação fosse possível. Então, existe também essa questão dos sindicatos, né, que a Amazon está sempre muito envolvida nessas polêmicas. Mas, enfim, eu acho que a gente vai falar a partir de agora um pouco mais sobre o impacto da Amazon em livrarias, no mercado editorial, né, como um todo, a questão do dumping, mas eu queria falar um pouco sobre a Amazon, assim, da história, e queria destacar que uma questão que eu fiquei pensando muito, né, a Amazon ela ancorou muito o sucesso dela em uma contradição que é bem comum, assim, na nossa sociedade de consumo. A gente quer as coisas baratas, mas a gente não quer saber como esses preços são possíveis, né, ou as consequências do nosso consumo. Esse livro que eu li sobre a Amazon, A Loja de Tudo, né, que é do jornalista Brad Stone, ele fala que a gente quer pagar pouco, mas a gente não quer destruir a pequena livraria da esquina. Né, a gente está sempre nesses dois extremos aqui tentando se equilibrar. E é claro, né, a Ju falou isso no início do episódio, e é óbvio que tem algumas pessoas que não têm condições de pensar sobre isso, não têm condições de fazer qualquer tipo de escolha. A gente está falando sobre questões muito complexas de acessibilidade, né, de condições financeiras, e tem toda essa questão muito assim, eu não estou desrespeitando isso, mas até a existência dessas pessoas, né, que não têm essa escolha, também é um reflexo dessa nossa sociedade de consumo, né. Então, acho que é essa a linha do tempo aqui que eu queria falar sobre a Amazon, e acho que a gente poderia fazer um outro episódio futuramente só para falar sobre livros digitais, porque eu acho que é um outro capítulo, assim, a questão da Amazon, do Kindle, do investimento nos e-books. Eu acho que gera uma outra discussão aqui que também é muito interessante. E a própria percepção do livro digital, né. Só complementando o negócio que a Lu estava falando, o negócio da questão das questões trabalhistas, quase todo Natal aparece algumas denúncias, né, porque eles pegam muito trabalhador temporário também. E aí tem essa questão desse ritmo frenético, né, a partir do Black Friday, né, lá nos Estados Unidos, até o Natal, como é o ritmo de trabalho dessas pessoas nos depósitos da Amazon. Se não me engano, é que eu não assisti, mas aquele Nomadland, né, fala um pouco sobre esses trabalhos temporários, e um dos trabalhos é nos armazéns, não é, Lu? Acho que tem isso, não tem? Tem sim, e aparece a Amazon lá inclusive, logo, marca, tudo isso. Então vamos pro dumping, Caleb? Vamos. Agora a gente vai falar um pouco, né, da ação da efetiva no mercado, né, e pensando que essa ideia da loja que vende tudo, ela do ano passado para cá, pelo menos no Brasil, ela está mais próxima de acontecer, né? A Amazon vem se preparando e do ano passado para cá, acho que mais ou menos próximo do começo do ano, ela começou a vender eletrodomésticos e algumas outras coisas, então acho que ampliou ainda mais essa ideia da loja de tudo, né? Não somente a loja dos livros, né? Só para marcar que é isso, né? É um passo que vem acontecendo. Se a gente pensar que a informação que a Lu trouxe aqui, que a Amazon chega no Brasil em 2012, eu lembro que eu estava na livraria quando chegou, e foi a virada do dia, de quando ela entrou no ar para o dia seguinte, foi um frenesi, assim, porque
a gente sabia do impacto, né, de que ia ser, mas ao mesmo tempo a venda de livros online em 2012 era, né, não me lembro, na verdade, como era, porque eu não sei se era tão, né, tão efetiva assim, né. Tinha o site da Saraiva e da Cultura, que eram fortes, mas assim, não representavam, acho que, sei lá, 10% das editoras, 10, 15%. Tanto é, não, eu tô falando besteira, porque tanto é que na época da minha de livraria, a gente consultava o site da Livraria Cultura, como a gente chamava o site da Livraria Cultura de oráculo, porque a gente lá consultava se queria saber se um livro estava esgotado ou não, se tinha e tudo mais, a gente, de forma escondida, fazia essa consulta. Então, acho que já existia mesmo o jogo, a memória que não tá... A gente não trabalhava na Livraria Cultura, a gente trabalhava em outra livraria. A gente falava, procura no F15. O F15 era o site da Cultura que a gente tinha que consultar escondido dos clientes. Para ver, né, como que era, né? Só começando a falar, né, pensando numa linha do tempo, dessa começo de vendas ali em 2014, a gente tem, não tem como não falar da Amazon e falar um pouco de como as livrarias aqui se comportaram quando a Amazon chegou e um pouco do que aconteceu, porque eu acho que falar da Amazon aqui é ao mesmo tempo falar da crise que aconteceu nas livrarias de 2016 para cá. Acho que não tem como falar de uma coisa sem falar da outra, né? Então, só para a gente ter uma ideia, na época a gente tinha a Livraria Cultura e a Livraria Saraiva como as duas maiores do Brasil. A gente já tinha tido a falência das lojas da La Selva, né? Que eram quase 80 lojas, né? Enfim, entre 2008 até 2012, né? Que algumas foram absorvidas por outras livrarias, principalmente algumas com a Saraiva. Então a gente tinha essas duas livrarias como as principais. A chegada da Amazon foi discreta, né? Enfim, rolou muito, eu lembro na época, muita pressão por conta das editoras, né? Por conta das livrarias com as editoras para não vender ou, enfim, diminuir a porcentagem. Rolou uma pressão ali no começo porque sabia um pouco do histórico da Amazon. Em 2016, se a gente pensa, né, nessa linha, já começa uma questão de crise de pagamento, né? A Livraria Cultura assume a FENAC, começa também a ficar meio mal, a Livraria Cultura assume as lojas da FENAC, nisso já tem uma questão de atraso e tudo mais. Estou falando isso porque em 2018 a gente vai ter acho que talvez o ápice dessa crise, que foi o pedido de ação, né, de quando as duas livrarias, a Cultura primeiro e a Saraiva depois, elas entram com... Recuperação judicial. Exatamente, que é um tipo de falência, né? Na verdade, você declara a sua dívida e fala assim, olha, eu tô devendo para vocês, mas assim, não sei muito o que eu vou fazer para pagar. Vou fazer umas propostas aí. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, no começo da chegada da Amazon, existe toda uma preocupação com o que a Amazon estava fazendo, com descontos e tudo mais. Mas, para mim, assim, a verdade é que a incompetência e a má administração das duas redes, né, tanto da Cultura quanto da Saraiva, que tomaram empréstimos do BNDES, Cultura abriu loja atrás de loja gigante, a Saraiva também teve a expansão, a gente estava falando de um outro tempo de Brasil, né? Então, assim, existe muito uma culpa da Amazon, a chegada da Amazon foi isso, e assim, é muito enganoso isso, assim, porque a gente pode até pensar, vou dar um exemplo de um dado aqui, só para a gente mais ou menos tentar localizar o que as duas livrarias juntas, elas ocupavam entre 35% e 40%, né, das vendas totais de livros, o que é um número absurdo, né? É até problemático se pensar que eles estão concentrados, né, em dois clientes apenas. Eu vou dar um número aqui só de livro digital, só para a gente ter uma ideia do quanto que representa, né? Em 2015, né, as pesquisas, né, referente
ao mercado de livros, né, ela começa em 2015, ela coloca um canal nas contas delas, que é o de exclusivamente digital por conta da Amazon, né, por conta da chegada da Amazon. A gente nas últimas pesquisas, em 2018, as vendas digitais, né, pensando no ano 2017 para 2018, as vendas em canais exclusivamente digitais, que daí no caso é a Amazon, tem alguns outros também, elas representavam 3,4% das vendas. E assim, a gente falar, não me parece tanto comparado a 35%. Né? Então, existia uma preocupação muito grande com o que a Amazon estava fazendo, mas a má administração dessas livrarias foi decisiva para a derrocada delas, na verdade, né? Eu acho que é importante dizer, Caleb, que o comportamento de compra, né, do Brasil, antes da pandemia, principalmente, era muito analógico da pessoa ir até a loja e comprar, inclusive no mercado de livros. Isso vem mudando nos últimos tempos, né? Mas é isso que você estava falando, né? No começo da Amazon, nessa fase que a Cultura e a Saraiva já estavam declarando, né, já não era mais tanto começo, mas que elas já estavam declarando essa questão da recuperação judicial, a Amazon não representava o tanto de vendas, né? Então, na verdade, ela estava ocupando um vácuo aí, né? Ju, é exatamente isso. E assim, só para a gente ter uma ideia de como as coisas escalonam no Brasil, né, nesse tempo, pensando em 2018 para 2019, esse canal de vendas, né, subiu de 3,4 para 12,7, né? E do ano passado, né, enfim, pensando em 2019, esse canal subiu para 24,8, né? Então, assim, é um crescimento muito grande de um setor, enquanto isso, a venda nas livrarias, né, o canal livraria, foi diminuindo, tanto que em 2018, né, para 2019, ela caiu, né? Lógico que tem alguns outros canais, mas ela caiu pela primeira vez abaixo dos 50%. Ela foi dos 50% para 41,45%. Então, só para a gente ter uma ideia de que existe, de fato, uma mudança, né, nesse perfil, que eu acho que ela acompanha, ela explode agora nesse último número que eu falei, por conta da pandemia, obviamente, né, mas existiu um movimento, e para mim, assim, eu não sei se eu estou sendo meio repetitivo, mas não foi a Amazon que acabou com as livrarias, com crise e tudo mais. Ela pode ter, de fato, contribuído de alguma forma, mas para mim a incompetência, a má gestão dessas livrarias foi decisivo. Só para a gente ilustrar um pouco, quando a gente fala das livrarias, né, das lojas, tem se a gente pensar, vamos pensar só lógico que o número é maior que isso, mas só pensando em FENAC, Cultura e Saraiva, a La Selva foram né, ao longo dos anos, foram 80 lojas, né, tinha muita loja em aeroporto e tudo mais, 12 da FENAC, 3 a Cultura, a Saraiva tinha 110 lojas em 2017, né, e acho que agora tem menos de 40, acho que tem 45, 46, se a gente pensar mais ou menos até o ano passado, esses dados são do ano passado, são 143 lojas encerradas. Se a gente pensando só nessas de redes, né, a gente não está pensando muito nas maiores. E qual o impacto disso, né? A gente está aqui falando um pouco da Amazon e de tudo mais, mas eu tenho um aspecto que eu acho muito importante, que é bibliodiversidade, sabe? Que é o quanto, na verdade, de livros que não estão expostos. A gente dá até para fazer uma conta de quantos livros talvez estariam expostos aí, e de que talvez, não sei se o algoritmo consegue mostrar de fato isso. Não estou nem duvidando, na verdade, o algoritmo, quando, enfim, você consegue, que ele entenda o seu gosto e tudo mais, ele te apresenta, mas acho que tem uma limitação e uma diferença nisso, né? Só ainda sobre livrarias, né? Tem uma pesquisa do IBGE, ainda de 2018, porque, né, a gente não sabe como a gente vai ter pesquisas nos próximos anos, né, desse tipo, o perfil dos municípios brasileiros, né, em 2018, né, que ele mostra um pouco da queda, né, de livrarias no Brasil, né, de 1999 até 2018. Se a gente pensar, né, que temos
5.570 municípios, os que passam eles passaram, né, no começo dessa mostragem, que tinham pelo menos uma livraria, né, nesses municípios, era 1.977 livrarias, né, o que dava 35,50%, passou para 986, que é 17,70%, né, em menos de 20 anos. A ANL afirma estima que existem 3.481 livrarias, né, em 2012, né. A ANL é a Aliança Nacional Libertadora, Caleb? Não é, Juliana. É a Associação Nacional de Livrarias. Ela afirma que em 2014 esse número tinha caído para 3.095, mas que a gente não tem exatamente quais seriam esses números hoje, né? Enfim, um pouco disso para a gente chegar numa outra questão que a Amazon... e acho que todo esse modelo, enfim, acho que existem muitas questões variáveis que são difíceis de colocar, mas que essas pessoas, vamos pensar nesse número aqui que a gente tem, que reduziu, né, de 1977 livrarias para 986, de que forma que essas pessoas compravam livro, né? Será que essas pessoas que compravam livro nessas quase 900 cidades, como que elas conseguiam comprar livro efetivamente, né? E eu acho que essa é a questão da Amazon, né? Assim, não só, a gente vai entrar daqui a pouco na questão do preço, mas eu acho que essa questão do alcance, né? Hoje a Amazon no Brasil, ela tem 8 depósitos, né? Entre São Paulo, Rio de Janeiro, acho que está abrindo no Rio de Janeiro, tem no Sul, 2 lugares no Sul e tem no Nordeste. Com esses depósitos, ela consegue de fato fazer uma entrega ainda mais eficiente do que ela já faz, né? Se você compra direto pela Amazon, exclusivamente, né? É claro. Então, eu acho que a Amazon se beneficia de um problema que a gente tem no nosso país, que é um problema estrutural. Quando a gente fala em venda de livros para outras regiões, seja Norte, Nordeste, até mesmo Centro-Oeste, a gente passa pela questão do frete, né? Tanto que a gente vê, às vezes, algumas ações que necessariamente estimulam frete grátis acima de, sei lá, de R$200, R$300. Eu não sei exatamente os números que costumam fazer, mas pensando nesse sentido, né? E eu acho que isso é uma questão que a gente, enfim, é difícil lutar contra isso, mas a gente vem na decrescente, na verdade, das livrarias, dos espaços físicos. A gente tem pesquisas que mostram para isso, apesar de não estar tão atualizado, e eu tenho a impressão de que com a pandemia esse número pode ter piorado muito, né? Mas, enfim, quis mostrar um pouco para vocês que é difícil, né? Acho que essa situação da Amazon é uma questão complexa, mas que, enfim, acho que no momento que as livrarias entraram com essa crise, e quando a gente fala crise, gente, só para a gente reafirmar, a Cultura, no balanço dela, ela estava devendo 285 milhões entre credores, financiadoras e editoras. A forma que o mercado trabalha, né, o mercado nacional trabalha, é com consignação. A consignação, o que é? A editora pega um livro, ela produz o livro, ela manda para a livraria, né? E aí a livraria fica com esse livro e vende. Aí quando ela vende, no final do mês, ela fala, olha, você mandou 10 livros, eu vendi 5, tá bom? Pode faturar esses 5. E aí, normalmente, tem um prazo entre 35 até 75 ou 90 dias para a editora receber o valor. Então, esses 285 milhões da Cultura e os mais de 500 milhões da Saraiva, uma boa parte deles eram de livros que já foram vendidos. Alguns não puderam ser reavidos pelas editoras, então as editoras teve um rombo enorme, né? Assim, algumas fecharam, algumas, enfim, tem muitas, né, variantes aí, mas é só para a gente ter uma ideia de que esse modelo tem um problema, e assim, era um problema que vinha carregando, enfim, pode ser má administração, mas que ele encontrou na Amazon um caminho seguro. Porque o que aconteceu? A Amazon com os fornecedores, ela compra.
direto. Ela não conseguir, né? Ela pode até te devolver os livros, mas ela faz uma compra direta, te paga num certo prazo. E isso para as livrarias, para as editoras, quando teve esse calote da Saraiva e da Cultura, porque foi um calote, né? Enfim, a Amazon recebeu de braços abertos muitas editoras como uma alternativa, né? Imagina você tá com uma dívida enorme, você tá sem fluxo de caixa, aí chega a Amazon e fala assim, eu compro seus livros aqui, ó, vou vender, vou te dar espaço. Então, de certa forma, eu tenho a impressão de que foi meio que uma tempestade perfeita, assim, sabe, para essa relação da Amazon ser uma relação mais complicada com as editoras e elas perderem totalmente o poder que tinham antes, né, de negociar, de segurar desconto. Caleb, antes acho que de você entrar nisso, eu acho que você foi um advogado um pouco do diabo aí. Porque de fato, ok, né, as grandes redes, elas né, tinham essa questão, né, de má administração e que a qualquer momento isso ia acontecer, né, não precisou, a Amazon no máximo deu uma sopradinha, não precisou nem empurrar para que elas caíssem, né, mas você mostrou. Mas eu acho que tem isso, uma coisa que você falou, que é essa questão da bibliodiversidade, né, de editoras pequenas e a dificuldade delas chegarem ao público, e as livrarias pequenas também, os pequenos negócios, né, livrarias de cidades menores, que às vezes tem essa questão de logística, e aí disputar com o preço da Amazon, acho que é interessante você falar isso, né, então de fato ela pode não ter quebrado a Cultura e a Saraiva, mas sim ela quebra negócios. Né, de outra forma, mas ela quebra sim. Sim. Quando a gente fala da Amazon, a gente pensa, na verdade, no dumping, né? E acho que talvez a gente já tenha ouvido essa expressão, né? Mas o dumping, normalmente ele é aplicado teoricamente mais de compra internacional, né? Mas ela é uma prática, na verdade, que tem como o objetivo dela é vender produtos com valores abaixo do preço Da média de mercado, né. Você fala sobre empresas de fora, porque é isso, né, geralmente é uma empresa de fora que vem para o país e pratica preços abaixo da média de preços do país para conquistar o mercado, né. É uma medida de proteção aos monopólios, né, porque essa empresa vem, conquista o mercado, todas quebram, ela se torna única, e aí a partir daí ela pode praticar o preço que ela quiser, né. Quando a gente fala de dumping com as livrarias, né, a gente pensa no seguinte, né, vamos pensar no modelo de negócio que a gente tem hoje, né, o livro custa, sei lá, R$50. Normalmente a editora repassa, como tem variações aí, né, gente, mas ela repassa para a livraria com 50% de desconto. Então a livraria passa com esse valor com R$25, né, para a livraria. Para a livraria dar o desconto desse daí, pode ter sido feita uma negociação entre os dois, e vou te dar um percentual maior para você te dar um desconto, ou no caso a livraria tira da margem dela. Pensando que esses R$25 para a editora, para pagar os custos de impressão, né, pagar os funcionários, enfim, pagar os royalties, né, toda essa parte. E o da livraria também tem, existe uma discussão também se esse valor é muito alto, muito baixo, porque teoricamente os custos, os riscos na verdade estão com a editora, né? Se a gente pensa, né, nesse modelo, é ela quem produz o livro, ela quem imprime o livro, ela que precisa pagar o autor, e a livraria, né, teoricamente está nessa ponta, mas esse é o modelo, né? E aí o que acontece? Quando a gente pensa em desconto, todo mundo gosta de desconto, né? Todo mundo gosta de batata frita e todo mundo gosta de desconto, né? E aí qual que é o problema, né? Quando a gente fala, não tem um desconto e tudo mais, é que em muitos casos a Amazon dá um desconto que não tem como ser combatido pelas livrarias, né? Quando a gente pensa nas menores, a gente não tem como. E, gente, eu tô falando de desconto de 20% ou 30%. Eu só queria lembrar, porque isso é uma coisa muito recorrente. As pessoas acham que o preço da Amazon é o preço do livro, né? Mas todo livro, em todos os lugares do mundo, eles têm um preço fixado
que a editora pré-fixa esse preço e vai para a livraria, ou para a Amazon, no caso, com esse preço. Só que aí a Amazon, ou enfim, a livraria pode praticar o desconto, quer dizer, depende, porque a gente vai ver que tem outras políticas aí. Mas então assim, o preço do livro às vezes não é, porque as pessoas olham e falam, mas na Amazon é R$30 o livro. Tá, mas esse é o desconto que a Amazon está dando no preço do livro, que é 50, né? Então as pessoas ficam falando que na livraria é mais caro. É mais caro, de fato, mas porque não tem desconto, não porque a livraria cobra mais caro pelo livro, tipo, né, como se ela estivesse inventando um preço, né? Boa, Ju. E esse preço é o preço, teoricamente, é o preço do produto, sabe? Eu acho meio curioso, assim, essa ideia do livro. Eu não tô falando que o livro é barato, mas eu não vejo essa questão das pessoas com o valor das coisas para outros produtos, né? Sei lá, eu acho que a gente precisa realmente pensar e entender que, apesar dos benefícios e da questão social do livro, ele é um produto também, né? Estou falando isso porque, por exemplo, né, essa questão do desconto. Vou dar um exemplo na Amazon desse momento. Tem um livro que é o Escravidão, do volume 1, do Laurentino Gomes, autor de 1808, né? Ele lançou o volume 2. A Amazon tá vendendo esse livro, o livro custa R$ 59,90, a Amazon tá vendendo ele por R$ 29,90. 50% de desconto. Aí você pensa, é possível, eu não tenho essa informação, então eu tô fazendo uma suposição baseado no que eu já vi, né? É possível que a Amazon tenha mais desconto com esse livro, mas eu não acho que a Amazon tem 60%, ou pode ser uma ação, né, uma ação de marketing, em comemoração, lançou o segundo volume e tudo mais. Mas só para a gente ter uma ideia, assim, pensando nesse livro que custa R$60, se a Amazon tiver 60% nesse livro, que eu acho muito difícil no normal, né, ela vai pagar R$24 nesse livro, né, para a editora. Se ela tá vendendo esse livro por 30, ela tá lucrando teoricamente R$6. A livraria independente ou não independente que tá vendendo esse livro por R$59,90, que teoricamente ia lucrar 50%, vamos contar 50%, ia lucrar R$30, tem uma diferença aí que ela é meio imperceptível, sabe? Do tipo, você olha, todo mundo gosta de uma promoção de olhar e falar assim, pô, esse livro tá com desconto bom. Mas o valor do livro, isso que a Ju comentou, como, eu me pergunto mesmo como que pode ela tá vendendo esse livro nesse valor, assim, sabe? Pensando que é difícil você ter tanto mais de desconto, enfim, acho que tem algumas outras questões, mas só mostra que ela está disposta a não lucrar tanto com esse livro, um pouco como a Lu falou, pensando na escala, né, em você ganhar em grandes quantidades, mas a pessoa que entrar na livraria vai procurar esse livro, tá nos mais vendidos e tudo mais, ela vai olhar e falar, mas porra, na Amazon, esse livro tá, qual o preço dele? R$59,90. Pô, mas na Amazon tá R$30. Essa percepção vai ser sempre negativa, sabe? Eu tô falando desse jeito assim, só porque eu acho que precisa ficar claro que esse desconto que a Amazon tá fazendo, e não tô falando que alguém na Amazon tá olhando e falando assim, vou baixar, porque enfim, eles têm um sistema de abaixar e de acompanhar preços, né? Eles têm um medidor de preço que acompanha os outros sites, né? Seja da B2W, da Magalu, da Martins Fontes da Paulista, enfim, tantos outros, né? É só porque a gente pode fazer uma ação promocional desse livro, porém, se a gente não entender qual é o preço de verdade dele, a Amazon pode estar lucrando eu falei R$6 pensando em 60, eu acho que na verdade esse livro eles têm 55, o que daria R$3 de lucro. Agora, que tipo de negócio que você consegue manter combatendo alguém que tem R$3 de lucro no negócio que ela podia ter R$30? Eu sei que a conta não é tão simples, não sei se deu se eu tô sendo, mas assim, é só porque é uma diferença muito grande. E quando a gente fala de dumping, a gente tá falando dela abaixar tanto o preço de custo dela
que ela ganha o mínimo, ou às vezes perde no livro, somente para que um dia a pessoa olhe e fala, ela coloque, né, ela tem essa sensação de que se ela procurar na Amazon, ela vai encontrar mais barato. E aí, assim, serve pro desconto de 50% e serve pro desconto de 20% do lançamento. Mas, Caleb, eu acho que essa percepção ela já está acontecendo. Quer dizer, não está acontecendo, mas assim, você vê grupos de pessoas que gostam de livros já reclamando que nas últimas Amazon Day, Prime Day, sei lá qual é o nome, né? Reclamaram que, tipo, não tem nenhum desconto legal. Porque eles estão começando a praticar no máximo 30% nesse tipo de promoção. Então, esse exemplo que você deu agora do Laurentino Gomes é um exemplo muito fora da curva de uma promoção muito maluca que a Amazon está fazendo. Mas, normalmente, agora ela pratica no máximo 30% de desconto. Porque é isso, ela já fidelizou os clientes e já sabe que as pessoas vão ali procurar por ela quando querem comprar o livro. E aí as pessoas estão reclamando agora de, pô, cadê os desconto bom? E 30% é um desconto bom pra caramba, assim. Super bom. Assim, não, e assim, pensa, assim, eu sei que é meio besta, mas assim, pensa em outros produtos que vocês consomem, se de fato tem esses descontos dessa forma, assim, sabe? Com essa quantidade, né? Assim, eu não sei, assim, acho que é preciso olhar para essa ideia do que é o valor do livro e o que enfim, entender um pouco desses descontos. Acho que a gente ficou um pouco mal acostumado com feiras, com constantes promoções e tudo mais, mas o livro tem um valor, ele tem um valor intrínseco dele, né? Assim, acho que tem uma questão. Eu só para deixar claro, assim, eu entendo que o livro é um produto caro, eu acho que é caro e tem como tudo no nosso país nesses últimos meses, de um ano e pouco para cá, tem ficado mais caro, e assim, eu entendo quem não tem condições, e não tô na ideia não é responsabilizar nem falar nada, mas é que quem não for, acho que talvez olhar para essa questão mesmo, assim, sabe? Acho que o que a Amazon está fazendo a longo prazo um pouco das consequências disso as editoras terem cada vez menos escolha, né? Cada vez menos liberdade, né? Eu vou contar duas experiências pessoais que eu tive trabalhando em editoras. Uma delas foi na Kozak ainda, né? A falecida Kozak. Eu fiz as primeiras visitas para vender a Kozak na Amazon. Tratei com uma pessoa que era responsável, e assim, em off, ele me falou que a Amazon tinha um plano de dar prejuízo, em até 5 anos, ela podia dar prejuízo, que esse era o objetivo. Era esse, assim, foi isso que o cara falou, com essas palavras, o cara era o responsável, sabe? E a segunda experiência que eu queria compartilhar só para... enquanto eu estava na Companhia das Letras, né, a pessoa que era responsável pelo setor comercial, a minha chefe, ela brigou muito com a Amazon, assim, sabe? No sentido de eu recebia um relatório 3 vezes ao dia, que era as lojas. Isso a gente já tinha os marketplaces, né? Que quando a Amazon abriu para os marketplaces, ou seja, qualquer pessoa como eu, ou as livrarias, ou distribuidoras, ou as próprias, a Martins Fontes vende dentro da Amazon, né? É um dos top vendedores da Amazon. Eu recebia um relatório que era produzido internamente, que era falando o preço dos livros, quanto estava dando dos descontos dos livros da Companhia das Letras. E a minha obrigação era ligar para o meu cliente, caso meu cliente estivesse naquela lista, para falar assim, aumente esse desconto aí. E quantas vezes eu vi a briga da Amazon com a Saraiva na época Aumenta ainda. esse desconto, não é aumenta esse desconto, aumenta o preço. Desculpa, aumenta o preço, assim, do tipo, olha, esse desconto, sei lá, o acordado era, se você dá no máximo da sua margem 20%, por conta da percepção do livro. E naquela época, isso eu tô falando em 2018, 2017, né? Quantas vezes eu vi a Amazon, a minha chefe ligando pra Saraiva, para falar assim, aumenta esse valor aí. O da Amazon tá. E aí ficavam empurrando pro outro. Mas o meu tá baixo porque o da outra tá baixo. E eu cheguei a ver, no caso, na época, a minha chefe falou assim, olha, se você não abaixar pra Amazon, e cortou o fornecimento, falou assim, eu não te entrego mais livro essa semana. Eu não tô falando aqui que a Companhia das Letras é a guardiã, mas assim, quem do mercado, pensando nas editoras independentes, tem esse poder de negociação, né? Então, assim,
é difícil, assim, eu não tenho uma solução fácil, eu não tenho porque tem uma questão com muitos aspectos, mas acho que é importante aqui a gente conversar um pouco sobre entender um pouco do impacto das coisas, né? Só uma última coisa, assim, desculpa ter falado tanto. Nesse ano, em março, a Amazon enviou para os fornecedores, né, a Amazon aqui do Brasil, o e-mail que ela propõe novos descontos para as pessoas. Nisso ela propõe para quem que viam, as editoras que vinham praticando preços a descontos, né, inferiores a 55%, 55% do valor do livro, ela propôs descontos que variavam entre 55% a 58%, mais 5% do plano de marketing. Foi uma sugestão, né? Ela foi rechaçada, né, o presidente da Liga Brasileira de Editoras, enfim, não há espaço para mais descontos. O grupo Juntos pelo Livro também se posicionou, reuniu cerca de 120 editoras e 90 assinaturas num documento, né, que, enfim, sobre isso, rechaçando, mas assim, quando a gente fala que talvez as coisas, as editoras ficam dependentes da Amazon, é isso, em algum momento você recebe esse e-mail, aí você fala assim, não quero não. E se ela falar assim, tá bom, então eu não vou vender seus livros. E aí o faturamento da Amazon para essas editoras representa, sei lá, 50%, 60%, menos, não sei, que seja 40%. É difícil, né? É uma questão que é um ciclo. Então, eu acho que é importante localizar o porquê. Quando eles mandam, né? Eles mandam um e-mail simpaticíssimo, parabenizando a editora por ter aumentado as vendas neste último ano, né? Porque, afinal de contas, como a gente comentou, a gente teve um ano pandêmico que muitas livrarias, né? O Caleb falou, a gente não tem uma pesquisa de quantas livrarias fecharam, né, nesses últimos anos. A gente tem algumas estimativas, alguns chutes, mas a gente ainda não tem esses dados, essas pesquisas. E aí, então acho que né, essa média que era, sei lá, 15%, que era mais ou menos a Amazon, 24%, né, o Caleb falou, deve ter aumentado muito. Tem modelos de editora que a Amazon já representa 50% ou mais das vendas, e aí você recebe no começo do ano essa mensagem do tipo, parabéns, você vendeu muito bem esse ano e por isso a gente quer aumentar o desconto, então vocês vão vender o livro pra gente com 60% de desconto. E aí falando que 5% vai para essa publicidade, mas é uma publicidade que você quase não vê, né? Eles dizem que chega, eu nunca fui impactada por essas publicidades, eu só, como eu falei, eu recebo muita coisa da Amazon porque eles querem que eu volte a comprar lá, né, então eu nunca fui impactada por nenhuma dessas publicidades, então fica aí o questionamento. Mas é isso, então, só indo um pouco para essa questão, a gente não vê muito uma solução aqui no Brasil, porque as coisas caminham de uma forma... É muito engraçado que ela está repetindo as histórias, assim, tanto o modelo nos Estados Unidos, que muitas livrarias quebraram por conta da Amazon, né, porque foi o que a Lu falou, né, esse crescimento rápido, né, e muito rápido e tudo mais, então grandes redes, né, que também aí a Amazon apostou no Kindle, né, que foi uma revolução para a época, que eu acho que super vale a pena fazer um para frente. Algumas grandes livrarias, né, dando o exemplo da Barnes & Noble, tentaram criar seu próprio leitor digital e quebraram a cara, e aí se endividaram mais ainda. Então, assim, grandes redes lá fora, né, quebraram, principalmente nos Estados Unidos, né, e na Inglaterra também tem muito esse modelo, né, a Strand, acho. A Strand? Não é a Strand. Strand é a livraria de Nova York. Eu esqueci o nome da livraria inglesa, mas enfim. Muitas livrarias também na Inglaterra sofreram com isso, né, com esse modelo. E aí começou essa questão da abertura de lojas independentes, que aí eu acho que tem justamente conversa com essa questão da bibliodiversidade que o Caleb falou, porque ela vai oferecer
além do atendimento personalizado do livreiro, vai mostrar coisas que às vezes o algoritmo da Amazon ou a própria Amazon não distribui. Mas tem 2 países, mais especificamente, que são grandes mercados do livro, né? Acho que em primeiro é a Alemanha e em segundo é a França. Eles têm um público leitor muito grande, então de fato são os grandes mercados. Acho que é isso, é a Alemanha, a França e Estados Unidos, se não me engano, essa é a ordem. Eu sei que a França fica em segundo, mas enfim. A França e a Alemanha, elas têm a política de preço fixo do livro, né? O que é isso? Quando o livro sai, né, e a editora fixa, né, estipula, esse livro vai custar 20 euros. As lojas, elas têm uma taxa de manobra ali para fazer desconto fixado. Então, se é um lançamento, você pode, na França é até 5% de desconto em um lançamento que você pode dar. Então, você só pode dar 5% de desconto no preço fixado, né, do livro, né, estipulado pela editora, no ano de lançamento. Na Alemanha eu não me lembro agora quanto é, mas enfim. Então, naquele primeiro ano de lançamento, você pode dar um preço, né, um desconto limitado. E aí, a partir do segundo ano, que não é mais um livro, uma novidade, esse desconto ele pode ser aumentado um pouquinho, mas também é fixado. Então, não tem essa coisa maluca de 50% de desconto, o gerente ficou maluco, isso não existe. Na França, além disso também, além dessa questão da margem de 5% que pode, a França em 2014, ela fez também, além disso, a questão da política do frete grátis. Então, a Amazon não pode dar frete grátis. Quer dizer, nenhuma empresa pode dar frete grátis, mas é que a Amazon tem muito essa prática, né, do frete grátis. Então, aqui fala, né, se a Amazon oferecer o frete grátis para o cliente, ele não pode dar o desconto. E esse frete grátis, o preço desse frete grátis, ele não deve representar mais do que 5% do preço. Então, é uma conta maluca, difícil de fazer, né? Então, essa política de frete grátis é muito difícil de acontecer na França por conta disso, e isso, em tese, dá uma equilibrada dentro né, das pequenas livrarias, enfim, mantém o comércio um pouco mais saudável. Mas isso são coisas que foram regulamentadas de forma governamental. Inclusive, até o Caleb me mandou uma notícia agora há pouco, que o Macron, ano passado, ele encabeçou uma campanha, né? Obviamente foi uma campanha de várias organizações, mas o próprio presidente da França fez parte dessa campanha, que era Natal sem Amazon, que era justamente para estimular o comércio local, o comércio nacional, para que as pessoas fossem atrás de comprar em lojas, né, que fossem e não fossem grandes empresas. Ô Ju, não, é que foi a presidente foi a prefeita de Paris. Prefeita de Paris. Isso, o Macron estava envolvido nessa questão do frete, de deixar o frete mais barato, né? Sim. Então, e aí, enfim, então, existe realmente essa campanha, essa questão do preço fixo, já foi comprovado que, de fato, beneficia toda a cadeia, né, você tem um mercado muito mais saudável. Aqui no Brasil sempre ensaiam fazer o preço fixo, inclusive acho que a gente já falou sobre isso em algum episódio antigo de podcast aqui, acho que em algum nome da notícia, enfim, porque estava de novo em discussão isso, a gente achava que ia para votação, mas nunca vai. Porque é isso, assim, acho que os países que assim, as lojas estão de uma forma muito mais saudável, sem quebrar muita editora, sem quebrar, são essas que realmente tiveram uma intervenção governamental forte, porque aqui no Brasil é proibido o dumping, mas você vê acontecendo o tempo todo, inclusive na Amazon, né? Esse exemplo que o Caleb acabou de dar.
E aí, assim, só para último exemplo que eu queria falar um pouquinho, sobre essa questão, né, o Caleb falou que no começo do ano as editoras aqui no Brasil receberam esse e-mail carinhoso, olha, vocês venderam super bem, então que tal, né, estreitar a nossa parceria, vamos aí, me dar mais desconto. Isso já aconteceu em outros países, principalmente nos Estados Unidos, né, afinal de contas, as coisas acontecem lá primeiro, afinal de contas foi o primeiro comércio, né, a primeira loja, né, e-commerce é de lá, então, querendo ou não, ele vai puxando o bonde. E uma editora muito grande, que é a Hachette, ela negou, né, uma dessas políticas de preço que tinha sido oferecida pela Amazon, e aí, de repente, a Amazon, toda vez que a pessoa ia comprar um livro que era da editora da Hachette, inclusive os livros da J.K. Rowling, né, os adultos da J.K. Rowling são da Hachette, você entrava e, assim, o livro estava em estoque, aí você pedia, só que demorava 2 semanas para você receber. E embaixo, naquela parte leia também, né, outras, assim, tinha muita sugestão. Então, eles tentavam, tipo, te convencer a não comprar aquele livro. Então, né, mas assim, então, e dificultar realmente o acesso a esse livro, de ter esse frete mais demorado e tudo mais. Mas, além da Hachette, né, e que assim, eles só não tiraram, né, tipo, pararam de vender, porque realmente é uma editora muito grande e que eles vendem muito, então eles fizeram dessa forma. Mas teve uma outra vez, uma editora pequena, que eu não vou achar o nome aqui, peraí. Macmillan. Macmillan, que é uma editora um pouco menor, que, de repente, todos os livros, o botão de comprar tinha sumido. Porque foi justamente isso, numa negociação que não deu certo, né, que a Amazon quis um desconto maior, quis condições melhores para ela, né, tirando muito da margem de lucro da editora, né, dificultando para ela. A Macmillan não quis, não cedeu. E aí eles simplesmente tiraram o botão de compre, né, dos livros da Macmillan por um tempo, e isso impactou pra caramba eles, então, tipo, né, e aí eles tiveram que sentar de novo para negociar e tudo mais. Então, é isso, né, se você não cede o desconto, você periga, né, de não ter seus livros vendidos na Amazon, que acaba que, né, lá nos Estados Unidos, como a Lu falou no começo, é o grande comércio, né? Então, é isso, assim, a gente tá vendo isso se repetir aqui no Brasil, sabe? Na hora que eu vi a notícia desses e-mails que as pessoas estavam recebendo, pedindo um desconto maior, falando aqui isso, falei, cara, isso aconteceu lá fora, sabe? Tipo, qual vai ser a nossa reação? Como é que vai ser? Então é isso, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Acho que é um pouco disso do que a Lu ainda falou no começo, do poder, né? Do quanto poder você começa a ter, que começa a fazer pedidos que parecem ser irrecusáveis, né? E acho que tem essa questão aqui no Brasil, né, que a gente estava falando, né, acho que mais que é esse último ponto, talvez, que é a nossa realidade, né? Nós temos uma logística muito ruim no Brasil, né? Todo o nosso comércio é feito por estrada, a gente não tem trem, enfim, então, né? Então a gente sempre teve esse problema de logística muito ruim. Então, eu lembro quando eu trabalhava em livraria e veio uma moça, acho que ela era do Pará, visitar a livraria que eu trabalhava, e ela ficou impressionada porque ela achou os livros mais baratos. Mas por quê? Porque o preço do livro acabava, isso assim, em 2010, eu não sei se ainda é assim, mas na cidade dela os livros eles eram, sei lá, 5, 6 reais mais caros por conta do preço do transporte do livro até lá, até o Pará, de São Paulo para o Pará, sabe? Então, porque é isso, é o caminhão, né? Qual é essa logística para mandar um livro para o Pará, né? Então, e a Amazon, como o Caleb disse, está criando, né? Desde o ano passado, retrasado, centros de distribuição nesses. Então, até quando você comprava pelo e-commerce, tipo, super barato lá na Submarino,
Às vezes o frete, eles queriam cobrar R$70 de frete para você comprar um livro de 20, né? Tipo, era um negócio totalmente fora da realidade. E aí a Amazon faz isso, ela consegue está criando vários centros de distribuição, né, enormes, porque é isso, agora eles vendem, né, de tudo, né? Livro, lápis de cor, calcinha, geladeira, tudo. Você acha tudo agora lá. E aí vai facilitar tanto na entrega quanto no frete, né? Então, ficar ainda mais difícil, né? Porque as outras editoras, as outras livrarias continuam dependendo desse frete, dessa logística caríssima e tudo mais, né? Qual é o nosso veredito, Caleb? Quem comprar na Amazon, então, é traidor do movimento? Não, assim, não, não quero, a gente não, acho que é ruim, eu não, de forma alguma querer apontar dedo pra ninguém, mas eu acho que caso tenha a possibilidade de ter uma livraria, de ter não, né, de visitar uma livraria, meu voto, na verdade, é mais para incentivar, sabe, para conhecer, para ter, e eu falei do começo do seu livreiro, porque é uma espécie meio rara, agora difícil de encontrar, enfim, se paga mal, mas é muito, eu acho muito gratificante, na verdade, assim, para quem puder conhecer uma livraria, né, seja menor, seja maior, mas conversar com os livreiros, pedir dicas, eu acho que é uma troca que não tem preço, assim, e não tem algoritmo no mundo que vá substituir isso, assim, esse contato. Então, caso você ainda não tenha e compre na Amazon ou não, mas conheça, a minha dica, a minha ideia na verdade era conheça uma livraria, assim, sabe? Se estiver próximo, se estiver num lugar que você possa ir e tal, porque eu acho que essa experiência é válida, assim, sabe? Eu entendo a questão do preço das pessoas, eu entendo a questão da distância, mas eu acho que talvez tem pessoas que não, assim, sabe? Talvez exista um outro público que talvez a gente consiga equilibrar e de alguma forma dar uma possibilidade para as livrarias e para as próprias editoras, né, continuarem produzindo coisas, né, assim, acho que isso é importante. Eu acho que não tem uma conclusão fácil, né, obviamente, porque, enfim, existem lugares que estão muito isolados de livrarias, né, ou, enfim, deficientes nesse sentido, né, mas quem tem a oportunidade, tem recursos de conhecer e de comprar em pequenos negócios, ou diretamente com a editora, eu acho que seria sempre interessante. Primeiro, para fortalecer esse contato e essa questão da bibliodiversidade, então de conhecer pequenas editoras, né, de ver coisas diferentes, né, do que às vezes a Amazon vai mostrar, porque se você entra no Mais Vendidos da Amazon, querendo ou não, são sempre as mesmas editoras que estão lá, né, então, que são as mesmas que estão nos Mais Vendidos da Veja, que são os mesmos que estão nos Mais Vendidos da Publish News, então talvez, né, e querendo ou não também é um pouco, né, as editoras que a gente acaba lendo sempre, mas, sabe, se você puder conhecer outras coisas, é sempre legal e sempre tem coisas incríveis no meio do caminho, assim, acho que vale a pena dizer. E essa questão das livrarias independentes, né, tem ganhado força nos últimos anos aqui no Brasil. Então, essas livrarias menores que estão fazendo, que fazem muitas campanhas, que até durante a pandemia deram um jeito de se manterem, né, atendendo. Então, algumas atendiam por WhatsApp, outras, sabe, tiveram que criar um site do zero de repente. Mas, de fato, é um movimento que vem forte, né, como a gente estava comentando, que o Brasil acaba que copia, enfim, o que aconteceu lá nos Estados Unidos está acontecendo agora aqui no Brasil, então lá realmente teve um fortalecimento, né, das livrarias independentes, né, então às vezes livrarias nichadas, né, então aqui recentemente abriu o Gato Sem Rabo, né, que é uma livraria que vende só livros escritos por mulheres,
que tem livrarias que vendem livros só de música e tudo mais, que são negócios interessantes, que vale a pena também. Então, isso é uma repetição do que aconteceu lá e que tornou a coisa um pouco mais saudável, né? A Amazon, obviamente, ainda é um monopólio, mas tem respiro fora dela, sabe? Então, acho que é isso, assim, a gente não pode culpar o cliente. Eu acho que a última coisa que a gente pode fazer é culpar o cliente, né? Porque é isso, o livro é caro, está cada vez mais caro, de fato, né? Ainda mais pensando no Brasil, onde o salário mínimo é o que é. É um bem caro de se comprar. Então, querendo ou não, esses descontos, eles são atrativos e às vezes são a única forma das pessoas terem acesso ao livro, porque muitas cidades também não têm biblioteca, né? A gente fala, não, então vai na biblioteca, né? Aquela pessoa, não, mas se não, né, em vez de comprar na Amazon, vai na biblioteca aí da sua cidade. Cara, tem cidade que não tem biblioteca e a única alternativa atualmente é a própria Amazon, né? Então, acho que é isso, assim, eu acho que a gente não pode culpar quem compra na Amazon, é só essa questão de que quem puder e tiver recursos e tiver vontade de conhecer outras coisas, é sempre muito legal, é sempre uma experiência muito divertida e gostosa, assim, sabe? Então, fica aqui a nossa dica. O Ju, só reforçar que essa questão das livrarias independentes, né? Lá fora, né, nos Estados Unidos, teve muito uma ideia de comunidade, né? Assim, de fazer parte da comunidade, de ser abraçado, de Pelo bairro, né? isso, e assim, acho que esse é um tipo de movimento que para mim me parece fazer sentido e dá para ver um pouco um começo aqui, né? No Rio de Janeiro tem uma hashtag, tem até um perfil no Twitter que são livrarias cariocas, né? Argumento, a Leonardo da Vinci, a Janela, a Lima Barreto, algumas outras, a Blux, né? Então tem essa ideia de liga, né? Olha, de colocar mesmo. De mostrar para as pessoas, né, que tem algo mais por trás, que faz parte do movimento, né, da cidade mesmo, né? Eu acho isso bem interessante. Sim, com certeza. Eu acho que é uma questão espinhosa. Acho que a gente não está aqui para oferecer respostas nem soluções definitivas. Mas acho que a gente pontuou muito isso, né? Todas essas questões dos acessos, de como algumas pessoas antes da Amazon talvez não tivessem como comprar livros de fato, assim, né? Você não tem uma distribuição de livrarias em todo o país, né? A gente não tem o mesmo número de livrarias, por exemplo, que você tem em São Paulo, em outras cidades, até mesmo em outras capitais, em cidades pequenas. Então, o que o Caleb falou antes para mim é perfeito. Assim, eu acho que a Amazon ela se aproveita de várias deficiências que a gente já tinha e ocupa um espaço que agora é muito difícil de tirar dela, sabe? Eu acho que isso é o mais assustador da Amazon, assim, que por mais que a gente critique, pense e até reflita sobre as nossas relações de consumo, ela já tá aí, assim, e ela já tá tão imensa, que eu já não sei muito bem o que que a gente pode fazer, sabe, o que que pode de alguma forma diminuir essa influência, assim. Eu acho que eu citei antes, me assusta que exista uma pessoa tão rica, me assusta que exista uma empresa tão poderosa, capaz de colocar editoras, até mesmo escritores contra a parede, assim. Então, mas ao mesmo tempo o que que faz, né, eu acho que eu comentei no início do episódio que eu sou uma consumidora da Amazon hoje num nível que eu não gostaria de ser, assim, porque é isso, na caixa do mercado do e-book eu não sei muito bem como sair da Amazon, né. Então é muito estranho isso, porque no fim a empresa ela se consolida de tal forma que você não tem muito para onde fugir, né. E aí entra todas as questões que foram comentadas de políticas públicas e do que se poderia fazer para diminuir esse poder e essa influência. Mas isso simplesmente não vai acontecer no Brasil, né, e muito mais provável que exista de fato uma mobilização nossa como consumidores do que alguma ação aí de um poder público, né. Então acho que é isso, a gente
A gente até demorou, assim, a gente já fala de fazer esse episódio sobre a Amazon há muito tempo, assim, e a gente acabou demorando um pouco até por conta disso, assim, é muito difícil definir qual vai ser o recorte, qual que vai ser a conclusão. Mas eu acho que no fim é isso, assim, é a gente pensar um pouco, ter um pouco mais de consciência nos nossos hábitos de consumo mesmo. Eu acho que a sociedade de consumo ela é estruturada de uma forma que tudo parece muito opaco, né. A gente nunca se questiona sobre o que a gente compra, ou de que forma que a gente obtém as coisas, ou qual o preço que a gente paga. E aí, de repente, você está comprando roupas numa loja que se utiliza de trabalhos análogos à escravidão, né. Então isso para mim é uma coisa que eu tenho tentado mudar nos últimos anos, né, de ter um pouco um consumo um pouco mais consciente, mas é extremamente complicado, né. Até de onde vem essa informação, como obter essa informação e como fugir disso. E claro, falando de uma posição de privilégio de alguém que pode ter ainda algum tipo de escolha e algum tipo de decisão, né. Eu acho isso, assim, que a sociedade tá louca, né, gente. Tipo, o nosso mercado tá muito esquisito. E eu não sei muito bem qual vai ser o futuro, assim, mas é uma coisa muito assustadora, assim. Pensar no tamanho dessa empresa e onde eles chegaram, e que agora eles estão indo para outros nichos, né. Como a gente falou, começa com livros, de repente eles estão vendendo de tudo, e agora eles estão tem AWS, servidores na nuvem, você tem programas de reconhecimento facial sendo comercializados. Então, as coisas vão ficando cada vez mais distópicas, né. Como uma pessoa que gosta de tecnologia, é alguém eu olho e acho divertido e empolgante, e acho as tecnologias incríveis. E por outro lado, como leitora de ficção científica, eu olho e penso: esse é o começo, né. É assim que as histórias começam". Se um dia der ruim, eu já sei onde começou aqui. Essa questão dos programas de reconhecimento facial estão tendo toda uma polêmica. Eles iam vender isso para a polícia norte-americana, né, então o que que você faria se você tivesse, que tipo de filtros você poderia utilizar num programa desses, né, de você talvez fazer recortes raciais, né, talvez você fazer recortes não muito éticos. Então e a Amazon envolvida nisso, né, a Amazon é uma empresa que vale 800 bilhões e que pode começar a determinar o que que vai ser utilizado, quais vão ser os nossos limites éticos, questões de privacidade. Então tudo isso, assim, eu acho que eu estou sendo meio repetitiva, já vou parar de falar, mas eu acho muito impressionante que uma empresa tem esse poder de fogo, assim, ela pode influenciar tudo, né, ela pode controlar um mercado em um nível que é completamente absurdo e surreal de pensar, assim. E assim, lógico, né? A gente não vai conseguir mudar assim, mas acho que a nossa responsabilidade talvez é isso que você falou de pensar, de olhar de forma consciente para as coisas, né? Não simplesmente fechar os olhos e falar assim, é assim mesmo, meio um conformismo, né? Acho que cabe um pouco a gente olhar e questionar um pouco, né? É, lógico, é difícil, tudo mais, é um movimento, mas é muito poder, né? Jeff Bezos é de fato o Lex Luthor. E quando a gente fala isso, é isso, do tipo, agora ele tá levando, vai levar bilionários pra, tipo, andar 10 minutos no espaço, assim, sabe? Tipo, Exatamente. Ele e o Elon Musk estão nessa disputa de quem chega primeiro e fica mais tempo no espaço para fazer esses passeios. E é isso, né, essa questão de emissão de carbono, a gente está falando justamente hoje saiu uma notícia, né, que eh, sabe aquela previsão de que até 2050 a gente estaria nesse calor absurdo? Então, ó, abaixou para 2030, sabe assim? Tipo, a coisa tá assim, já não tá mais batendo na bunda, a gente já tá até a nuca, sabe, tipo, dessa questão do aquecimento global e os caras brincando de astronauta, sabe, e sem nem cogitar, né, pensar sobre essas questões, né, sobre, emissão, sobre energia limpa e qualquer outra coisa, sei lá.
Você falou isso daí, eu lembrei do nosso amigo Vanucci, saudoso. 2030 é logo ali, né? A galera tava Exatamente. falando que a Olimpíada de Paris era logo ali, mas 2030 tá bem perto. Tá bem perto, né? Então, é isso, né? Essas pessoas, elas têm todos esses poderes, esses que a Lu falou, dessa questão de reconhecimento e tal, e esse poder de acabar mais ainda com o meio ambiente do que a gente já tá ferrado, sabe? De acelerar mais ainda o nosso forninho, né? A gente tá vivendo num forninho, então é isso. Energia lá em cima. Achei que a gente ia meter o dedo na cara das pessoas, a gente ia rolar acusação aqui. Não... Vocês que não deixaram, brincadeira. Juliana só querendo jogar a gente na fogueira. Não, mas é isso. Visite uma livraria é gostoso demais. É aquela propaganda, né? Do compre churros. É a mesma coisa de livraria, né? Então, fica aqui a recomendação de quem puder visitar uma livraria. Fica a nossa recomendação. Contem pra gente, né? Se vocês, o que vocês pensam sobre a Amazon? É um assunto polêmico. Se vocês visitam livrarias, se vocês têm o hábito de frequentar livrarias. Se na cidade que vocês moram tem uma livraria, acho que isso também é legal de compartilhar. E se vocês gostarem da ideia, né? Quem sabe mais pra frente a gente faz uma parte 2 aqui, mais voltada pra parte de e-books. Que eu acho que rende um capítulo à parte aqui. Não, e olha, eu acho que acho que se pensar bem na pandemia também, né? Eu vi notícias de que cresceu muito a venda de e-book, né? Nesses últimos tempos. Tem pano pra manga aqui, tem pano pra manga. Espero que vocês tenham curtido o episódio. A gente realmente ficou muito preocupado, assim, de quando fazer. Esse tema já tinha pingado muitas vezes, como a Lu falou. Então, tô feliz que o programa tá no ar, mas agora eu realmente, isso que a Lu comentou eu quero saber a opinião de vocês, enfim, o que vocês acharam, o que vocês pensam dessa questão da Amazon também, né? E se vocês gostam desse tipo de episódio, né? Porque é um episódio que menos palhaços, né? Talvez. Que a gente sabe fazer o quê? Lista e galhofa. Aí de vez em quando a gente quer fazer um tema mais sério, a gente quer saber se vocês gostam também. Não, e assim, do tipo, acho que já faz bastante tempo, vamos colocar um pra discussão aí e tal, né? Tem essa preocupação. Isso aí, gente. Então lembrar vocês também do nosso Apoia-se, né? A gente tem um Apoia-se, um programa de apoio recorrente. A gente está com uma recompensa super bacana para a faixa de R$ 30, que é a Noite do Monóculo, que está chegando. Esse episódio vai ao ar, se tudo der certo, se o Jeff Bezos não censurar a gente, no dia 13. Não, mais conhecido como o dia que eu tomo minha segunda dose. Ostentando dose, que o Coronavac tem suas vantagens, né? Mas aí a noite do monóculo já é na próxima semana, né? Noite do Monóculo na próxima semana, dia 17, ainda dá tempo. A gente vai ter uma aula muito bacana sobre lavoura arcaica e Raduan Assar, né? A aula vai ser dada pelo professor Ramon Diego, que é um cara especial, assim, uma pessoa incrível que a gente gosta muito aqui no grupo. Então, se vocês quiserem assistir essa aula, vai ser uma noite, né? 2 horas de aula do Ramon. Terça-feira, dia 17, para todo mundo que apoiar na faixa dos R$ 30. E vai ter todo mês, hein? Todo mês a gente vai convidar alguém para dar uma palestra pra gente, para usar o monóculo, mas usar, assim, com propriedade. Falar de algum tema bacana. Então, se vocês quiserem mais detalhes, vão no nosso Apoia-se, né? Apoia-se/o nome do livro podcast, ou manda mensagem pra gente no Instagram, tem algumas informações também. De vez em quando a gente grava alguns stories falando sobre isso. Então, fiquem de olho também nas redes sociais. É isso, gente. E se cuidem, continuem se cuidando, as coisas não tão fáceis, mas a gente tem que seguir em frente aí, né? Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.